Queridos e queridas, belezinha? Bora aqui fazer mais um videozinho. Agora nós vamos fazer o vídeo sobre como resolver, como criar, uma função exponencial no SQL. Neste caso no SQL Server, mas também pode funcionar no MySQL, com toda certeza também funciona no Oracle, tá? Linguagens SQL, isso daqui vai funcionar. Assim como eu já havia explicado no vídeo de R, no vídeo de Python, caso vocês estejam caindo aqui de paraquedas, quando nós criamos a função polinomial, a nossa variável era a base dos expoentes. Agora, como nós estamos criando uma função exponencial, a variável ela é o expoente e a base ela é a base em si ela é constante, tá? Não em todos os casos. Pelo menos aqui, bem ou mal, no SQL nós temos dois pontos. Alguns pontos, para ser mais exato. Eu não vou colocar só dois, porque senão eu posso colocar mais pontos aqui que eu acabe me embananando. Eu não tenho um operador prático, assim como, por exemplo, no R e no Python, que são dois asteriscos um na frente do outro. Para poder significar que eu tenho uma função, eu tenho uma base e um expoente, tá? Então eu tenho que usar uma função mesmo, uma função chamada power. Tá? Então aqui, neste caso, ao contrário dos outros, eu não tenho uma base na minha função que ela seja constante. Ela é uma variável também, ok? Então é o seguinte, vamos fazer o quê? Vamos criar agora a função exponencial. No SQL temos um outro ponto. Ao contrário do R do Python, que a grosso modo falando, é bem a grosso modo mesmo, tá? Eu explico isso mais nos vídeos ao qual eu falo sobre as linguagens de programação mesmo, do R e do Python. Ao contrário dessas duas linguagens, às quais as variáveis se adaptam ao valor que elas estão recebendo, então vamos dizer assim que elas são tipadas dinamicamente, é bem a grosso modo, tá? Não é exatamente isso, nem no R nem no Python, tá? Mas enfim, falando a grosso modo, então se você colocar um inteiro, ela vai ser inteiro, se você colocar um ponto flutuante, ela vai ser um ponto flutuante, um texto, ela vai ser um texto, se ela era um texto, você colocar um outro objeto, ela vai se transformar nesse outro objeto e assim por diante, tá bom? Tudo no Python é objeto, eu não vou ficar entrando em detalhe, tá? Então assim, no SQL eu tenho que determinar na hora que eu estou criando a variável, se eu criar uma variável, eu tenho que determinar a variável. Determinando a variável, tem que determinar o tipo dela, desculpa. Então, por exemplo, se eu criar aqui, colocar aqui declare, aí eu abro aqui x as int, por exemplo, eu só vou poder colocar variáveis do tipo inteiro. Float, float, por exemplo, aí sim, aí eu vou poder colocar de ponto flutuante, tá bom? Eu só não crio a função aqui, porque senão eu vou ficar com ela na memória e eu tenho que ficar excluindo, isso a gente deixa mais para frente, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui a variável float, tá? Então, como é que eu crio uma função que eu tenha esse bendito desse expoente? Primeiro de tudo, eu tenho que setar essa variável, eu tenho que colocar um valor nela. Vou colocar, por exemplo, o valor de 2. Aí eu vou colocar aqui select power. Não tem como, aqui tem que ser desse jeito. Aqui é a minha base e aqui é o meu expoente, que neste caso vai ser x, tá bom? E aqui vai ser 2 elevado ao quadrado, que vão ser 4. Aqui, se eu colocar 4, vão ser 16. Se eu colocar 10, vai ser 1024. Se eu colocar 3 pontos, 67, 67, 67, 5, 4, 4, 1, 2, 3, por exemplo, aí vai dar um valor de 12. Por que ele está dando um valor de 12? Porque a minha base ela é um valor, Então aqui, ele vai arredondar para 12,8. Então assim, quando a gente está tratando do SQL, você tem as limitações da própria linguagem e da própria função. A própria função ela não retorna um valor muito alto, Mesmo eu passando um valor de ponto flutuante para ela, em si ela não retorna um valor muito alto, tá bom? Ela não retorna, quando eu digo muito alto, ela não volta com decimais muito grandes, tá? Se bem que eu pode ser pela questão da aproximação. Se eu colocar só 67 é 12,7, se eu colocar aqui 168 vai ser 12,8, Ela não aproxima tanto. Isso é por quê? Isso é por causa da própria limitação do SQL Server, tá? Caso você queira fazer uma função a qual você aumente o expoente dela e você queira um grau de precisão um pouco maior, por exemplo,
Vamos ver se eu colocasse essa variável aqui como decimal. E 10 ponto, vamos colocar aqui 4, por exemplo. Se eu rodar, não, de qualquer jeito ele somente vai voltar uma única casa decimal, tá? Então, assim, se eu quisesse criar realmente uma função ao qual eu tivesse uma precisão maior aqui no SQL, aí eu teria que criar uma função própria, eu teria que criar um loop em cima disso, né? E sair multiplicando aquela função várias e várias vezes. Pode ser que eu crie um desafio em cima disso, tá? Mas pelo menos por enquanto vamos deixar desse jeito. Beleza, meus amores? No SQL é isso. A linguagem de programação mesmo, ela tem as limitações dela, tá? Mas pelo menos por enquanto que eu posso adiantar é isso aí. Beleza, meus amores? No SQL é isso. Beijo na bunda, até mais.